Olá amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida que vai se encaixar em tudo aquilo que você está passando, e eu creio que é uma revelação do Senhor para que você continue caminhando. Vamos meditar em João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Vamos buscar alguns aprendizados aqui com Pedro. Em primeiro lugar, Pedro cortou a orelha de Malco. Por que Pedro cortou a orelha de Malco? Porque ele não conseguiu sofrer a transformação do processo de 3 anos e meio que o Senhor Jesus tinha aplicado nele. Ele não estava transformado, ele estava transtornado. Ele ainda não tinha se convertido para realmente o alvo o qual o Senhor tinha para a vida dele. E além disso, ele não conhecia ainda qual era o propósito para a vida dele. E além de não conhecer qual era o propósito de Deus para a vida dele, ele não conhecia qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus. Porque se ele conhecesse qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus, ele não teria resistido. Ele teria tido o domínio e teria tido quietude de espírito e deixaria tudo acontecer naquele cenário. E o que nós aprendemos aqui? Ele tinha andado com Jesus, caminhado com Jesus, ele tinha visto sinais, prodígios, milagres, acontecimentos. Ele tinha ali experimentado várias vezes ter experiências profundas com Cristo. Porém, ele não tinha se convertido, ele ainda feria, ele ainda machucava. E isso acontece muito nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, dizem servir a Deus, seguir a Cristo. Estão há 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, até 50 anos. Porém, ainda não estão convertidas porque ferem outras pessoas com palavras odiosas, ferem com palavras de maldição, ferem com o seu comportamento inadequado, ferem desprezando as pessoas, ferem desonrando as pessoas, ferem amaldiçoando as pessoas, ferem zombando, rindo, criticando, desdenhando as pessoas. São cristãos como Pedro, estão uma vida inteira dentro da igreja, dizendo estar servindo a Deus e seguindo a Cristo, mas ainda ferem, ainda tem palavras odiosas que afastam as pessoas de Cristo, elas não se converteram ainda. Segundo lugar, não há problema algum em alguém ter uma espada, até mesmo porque naquela época, a tradição, a cultura permitia uma pessoa ter uma espada. Agora, o problema é você não ter domínio sobre aquilo que você possui. Por isso que está escrito em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre cristãos maduros que oram, consagram a vida, leem a Bíblia. Eles resistem ao mal. Agora, cristãos como Pedro, que são carnais, que não sofreram o processo de Deus ainda, não permitiram Deus trabalhar em suas vidas, não permitiram Deus aperfeiçoar eles continuam feridos. Aliás, eles continuam ferindo porque não se converteram, porque não passaram pela olaria ainda. Então, é muito importante eu e você aprendermos isso. O errado não é ter uma espada, o errado é eu não ter domínio sobre aquilo que eu possuo. E eu acho muito interessante algo aqui.
Jesus, ele analisa ali o que Pedro faz, mas só que ele não diz para Pedro: Pedro, joga fora a tua espada. Pedro, se desfaça dessa espada. Pedro, renuncia à espada. Pedro, guarda essa espada na sua casa por algum tempo. Não. Ele não pede para Pedro dar um fim à sua espada. Ele apenas mostra para Pedro o prejuízo que o seu instrumento vai lhe dar no futuro. É o que ele diz, não é? Ele vai dar só para Pedro ali uma direção para ele enxergar qual vai ser o prejuízo que ele vai ter no futuro por não ter domínio próprio, por não conseguir controlar aquilo que está em suas mãos. Ele diz: Pedro, aquele que luta pela espada morrerá. Morrerá. Futuro, pretérito futuro. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai beber do seu próprio veneno. Pedro, um dia você vai morrer pela espada. Ou alguém vai te matar com a sua própria espada. Eu acho muito interessante isso. Jesus então não fala para Pedro renunciar à sua espada, mas dá ali a direção para ele enxergar qual é o prejuízo que ele vai ter um dia por não ter controle sobre aquilo que ele usa. E Deus, ele tem poder para tirar qualquer coisa de nossas vidas, qualquer fraqueza. Ele tem poder para mexer em qualquer área vulnerável de nossas vidas. E eu aprendo com esse texto que também tem coisas que ele pode tirar de nossas vidas, mas ele nunca vai tirar. Sabe por quê? Ele vai deixar eu e você fazermos uma análise daquilo que nós estamos fazendo de errado, e ele vai permitir que eu e você decidamos tirar de nossas vidas isso. Você compreendeu? Foi o que ele disse para Pedro. Olha, Pedro, aquele que fere com a espada morrerá. Ele não tira a espada de Pedro. E nem diz para Pedro, dando uma ordem: renuncia essa espada, joga fora essa espada. Ele mostra para Pedro qual é o caminho que ele vai chegar. É um caminho de morte. Por isso que diz em Provérbios 14:12: é caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E outra coisa, ele usa as armas erradas. Segundo Coríntios 10:4, sabendo, pois, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem cristão que confia na arma de fogo, tem cristão que confia na arma branca, mas as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o que mais que aprendemos aqui? Versículo 2, não, tópico 2. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então nós vemos aqui nesse texto que Pedro sempre foi de difícil compreensão. Em João capítulo 13, ele começa a resistir a Jesus que estava lavando os seus pés. Agora aqui em João capítulo 18, ele começa a resistir quando vê os guardas prendendo a Jesus. Ele não compreendia que Jesus precisava morrer. Então ele começa a resistir também. Só que Jesus estava tentando dizer para Pedro o seguinte: Pedro, eu sei que é difícil de compreender, não só para você, mas para os outros discípulos. É doloroso, é uma catástrofe, é um caos, isso aqui é terrível. Mas entenda uma coisa: servir a Deus não significa que nós vamos ter sempre benefícios. Eu preciso passar pelo processo. Por que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu de amargura? Eu preciso passar pelo processo, eu preciso passar pela dor. Eu preciso ser massacrado. Eu tenho que deixar esse exemplo para que no futuro pessoas não venham viver de oba-oba, achando que a vida é um mar de rosas. Elas vão ter que entender que vão existir momentos difíceis que elas vão ter que aceitar, que elas vão ter que ser submissas. E aqui eu estou passando por um momento difícil. Eu quero dizer para você, Pedro, o deserto que eu passei verdadeiramente me instruiu. Eu cresci, eu amadureci, eu fui testado, provado, eu fui ali definhado naquele deserto.
Eu passei por momentos difíceis e fui moldado, purificado e lapidado. Portanto, agora eu estou preparado, eu estou instruído e eu vou passar por esse momento difícil. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu, ou seja, eu não vou aceitar o processo, o vale da sombra da morte que o Pai determinou para a minha vida. Vou aceitar sim, porque a vida não é só bênção. A vida tem cálice de amargura também. Qual a lição que nós temos aqui? Não temos o controle da nossa vida. Versículo 3, não, tópico 3. Ou não sabes tu que eu poderia rogar a meu Pai e ele me mandaria uma legião de anjos? O que Jesus está tentando dizer para Pedro? Pedro, eu tenho autoridade e poder sobre essa situação. Eu tenho autoridade e poder para mudar este cenário, Pedro. Porém, Pedro, você tem que estar ciente que vão existir muitas das vezes cenários e ambientes na vida de cristãos que não vão ser transformados, não vão ser mudados no mesmo momento só porque eles servem a Deus com um coração puro e reto, só porque eles clamam a Deus. Existem cenários, ambientes que não vão ser transformados do dia para a noite na vida de muitos cristãos só porque eles têm uma comunhão com Deus íntima. Isso que Jesus estava tentando dizer para Pedro. Eu tenho autoridade para mudar a situação, eu tenho poder para mudar o cenário, mas eu não vou fazer isso em obediência ao Pai, para deixar um exemplo que mesmo tendo autoridade e poder que foi me dado e vai ser dado aos outros cristãos, vai chegar um momento na vida que eu não vou poder usar essa autoridade e esse poder para mudar a minha situação. Eu vou me entregar mais a Deus e vou deixar Ele dar continuidade no processo da minha vida, Pedro. Deus não mudou o cenário de Abraão, que desejava um filho, sonhava com um filho. Ele não mudou o cenário dele do dia para a noite, ele esperou 25 anos. Quantas vezes ele queria que o cenário dele mudasse? Quantos anos ele não passou, quantas noites ele não pediu a Deus, acelera o processo. Senhor, me dá a vitória, me dá o meu filho. Ele teve que esperar 25 anos. Deus não mudou o cenário de Caleb, nem um dia mais, nem um dia menos. Ele teve que esperar 45 anos por uma terra prometida. Mas foi entregue a promessa a ele. Quantas vezes ele também não clamou, Senhor, não buscou, Senhor, eu quero a minha terra. Senhor, o Senhor fala da minha terra, mas eu não tenho minha terra. As pessoas estão questionando, o teu Deus não prometeu uma terra. Mas Deus não mudou o cenário e a situação dele, porque ele clamou e porque ele era íntimo e porque ele tinha relacionamento com o Pai. Ele teve que esperar os 45 anos. Deus não mudou o cenário e o ambiente dos israelitas. Eles tiveram que passar 40 anos no deserto para herdar a terra prometida. E ainda assim quem herdou a terra prometida foi uma nova geração. Que você reflita sobre isso que Deus está tratando com você. A intenção de Pedro era rachar a cabeça de Malco com uma espada. Porém, ele não conseguiu. Por quê? Acho que ele estava nervoso, ele estava instável, desequilibrado. Ele mirou na testa, torou a orelha. E porque também Jesus estava perto dele e deu um livramento para que não lhe acontecesse uma tragédia maior. Quantas espadas vieram sobre a sua vida para te ceifar, mas por Jesus estar perto de você, Ele te livrou. Quantas as vezes a espada veio para te matar em forma de acidente, em forma de derrame, de infarto, de AVC, em forma de pessoas tentando contra a tua vida. Porém, você não morreu. Por quê? Porque Jesus estava e está perto de você. Entenda o que Deus está tratando bem aí no seu interior. Outra coisa, Jesus restituiu a orelha de Malco tocando. Ele tocou aqui, ó, pegou a orelha que estava no chão, tocou e foi-lhe restituída a orelha. Qual a revelação que nós temos aqui? Feridas têm propósito. Por isso que diz em Provérbios 27:6, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Você que está ferido por ter sido traído, abandonado, ridicularizado, você que está ferido por uma outra causa, está ferido porque as pessoas ao seu redor não te dão valor, você está ferido por várias causas, não fique triste. Se você não tivesse sido ferido pelas pessoas que são contra o seu ministério,
você nunca conheceria a mão de Deus na sua vida, trabalhando na sua vida, restituindo coisas à sua vida, curando você, sarando você. Você nunca veria o mover de Deus na sua vida, sua mão poderosa trabalhando na sua vida. Por isso que as feridas são feitas, porque Deus quer fazer a sua mão poderosa na sua vida. Deus quer trazer experiências para a sua vida. Enquanto aqueles que lhes fazem as feridas em você, que são medíocres, não vão ter nunca essas experiências de ver a mão de Deus sobre as suas vidas. Você não quer a mão de Deus sobre a sua vida? Então aceite as feridas, aceite os levantes, aceite as calúnias, as decepções, as angústias, os vales desertos. Tem crente que não quer aceitar o dia mau. Como que você vai ver a mão de Deus na sua vida? E é isso que nós aprendemos com esse texto tão maravilhoso. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, mas que nós devemos aprender com esse texto de Pedro. Fiquem com Deus, um abraço.